Olá, irmãos e irmãs que congregam da fé espírita conosco. Então, mais uma vez estamos aqui no canal para passar, então, a sessão de preces e radiações e um breve estudo. Eu não sei se vocês lembram, mas a semana passada nós estudamos a nossa quarta obra básica, O Céu e o Inferno e a Justiça Divina segundo o Espiritismo. E aí faltou nós darmos alguns exemplos, né, da categoria dos espíritos, né, e depois da passagem, né. Então nós vamos fazer isto hoje. Nós só queríamos primeiro, tá, que todos se predispusessem, então, a entrar em conexão com o mundo espiritual, e para isso nós vamos então fazer, né, vamos fazer a leitura de um anjo enviado para nós aqui, né, e de algumas orações aqui, prenunciando a sessão de preces e radiações para que a gente entre no nosso assunto. O nosso tempo é pouco. Brevemente nós vamos estar no Instagram, tá? Do Grupo Espírita Lar da Caridade também, tá? Além do canal. Vocês podem também deixar, se quiserem, alguma pergunta, alguma dúvida ou até alguma sugestão. Embora nós estamos fazendo um pequeno estudo de cada uma das obras básicas. Já fizemos do Evangelho a primeira vez, depois do Livro dos Espíritos, nas tragédias coletivas, depois fizemos sobre mediunidade, do Livro dos Médiuns, a semana passada do Céu e Inferno, e hoje vamos dar alguns exemplos, e a semana que vem falaremos então na nossa quinta obra básica, que é a Gênese, que é a formação de tudo, né? Então, elevando os nossos pensamentos, agradecendo a Deus, a Jesus e aos nossos mentores espirituais, vamos então ver o anjo que caiu para nós nessa tarde e noite de hoje. Tá difícil aqui. Caiu o anjo da responsabilidade. Muito importante, né? Então, responsabilidade é a habilidade de responder com os nossos talentos e capacidades ao que nos é atribuído. Ser responsável é usar estes talentos e habilidades para o bem de todos, de modo alegre e leve. A responsabilidade só é um peso quando esquecemos de usar as nossas capacidades e nos desvinculamos da energia espiritual que vem em nossa ajuda quando somos pessoas responsáveis. E aí fica a frase, então, para a nossa reflexão. Minha habilidade em responder está à disposição da vida. Então, minha habilidade em responder está à disposição da vida. Que saibamos sempre responder de acordo com as leis divinas, não é? Vamos ver no livro do João Nunes Maia, pelo Espírito Miramês, uma mensagem. A mensagem que a gente pegou hoje é ante a nossa fraqueza. Tem uma passagem primeiro de Romanos, no capítulo 15, versículo 30, que diz: Rogo-vos, pois, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e também pelo amor do Espírito, que luteis juntamente comigo nas vossas orações a Deus e a meu favor. Agora vamos ver então o que diz o Espírito Miramês através do médium João Nunes Maia. Jesus, pastor de nossas almas, rogamo-vos como irmãos menores diante de vós, como servos penitentes no mal, para que nos advertais sobre as suas consequências, convertendo-nos pelo vosso amor ao bem e à verdade. As nossas fraquezas, Senhor, são causadas pela nossa ignorância acerca das leis de Deus. Dai-nos condição de aprender e amar essas leis com alegria e fé, certos de que elas nos salvarão das atrofias congeniais, dos nossos sentimentos, abrindo em nós a visão com esperança da vida eterna. Somos fracos perante vós, mas intentamos ser fortes diante da vossa paciência para conosco e do vosso amor
para com todo o seu rebanho. Seja feita a vossa vontade, mestre, e não a nossa, pois sabeis mais do que nós o que nos é mais proveitoso. Fazei de nós o que desejardes, e esperamos em vós o melhor para o nosso progresso. Queremos, e é nosso dever, amar a Deus sobre todas as coisas, e para isso estamos redobrando esforços para que o Pai Celestial encontre em nossos corações a cota correspondente de amor que já conseguimos granjear nas várias encarnações precedentes. Mesmo que alguns dos nossos irmãos desdenhem dos nossos trabalhos de aprimoramento espiritual, não importa a ideia que tenham de nós, o que nos agrada, Senhor, é persistirmos sempre no perdão e no ideal de servirmos a todos com o mesmo espírito. Consenti que possamos agradar a muitos pelo bem que desejamos a todos eles, que conosco trilham o mesmo caminho. Consenti que semeemos o trabalho, se porventura estamos preparados, onde haja inércia, que semeemos a paz, onde haja guerra, semeemos o amor, onde haja ódio e fé e onde haja dúvida, esperando novamente na vossa tolerância, pois é nos ajudando que seremos vitoriosos, nos serviços evangélicos e na conquista da luz. Há momento, mestres, em que sentimos a fraqueza invadir os nossos corações. Há horas em que somos invadidos por decisões momentâneas, sem descobrirmos suas procedências. Rogamos a vós fortaleza e bom ânimo, para que não sejam horas fatais para nós. E se por acaso cairmos, que possamos nos levantar com esperança de que a vida continua e de que nosso dever é prosseguir a jornada interrompida. Permiti que façamos de todas as oportunidades ofertadas a nós, na área do mundo, uma verdadeira escola, onde poderemos nos libertar da ignorância, sempre avançando para a evolução, convosco para os altiplanos da vida maior. Ajudai-nos, Senhor, a orar e a usar a oração para sermos mais fortes, ganhando na vida e sendo vitoriosos para a paz. Que possamos ter a Deus e a vós, Mestre, como colunas indispensáveis ao nosso equilíbrio. Que assim seja. E agora então, irmãos, descruzando nossos braços, nossas pernas, elevando cada vez mais o nosso pensamento, com a ajuda da música no ambiente, né? Vamos entrar em sintonia para fazermos a nossa sessão de prece e radiações. Lembrar nesse momento de todas aquelas pessoas que nós queremos ajudar, estejam elas lá no outro plano ou ainda neste plano na jornada conosco. Digamos então, em nome de Deus, de Jesus e da corrente espiritual que preside esses trabalhos, amigos amados, vamos dar início então a essa sessão de prece e radiações, rogando para que tenhamos uma linda semana com bênçãos divinas de amor, paz, de saúde, cura e proteção para os desencarnados, por nós, pelos nossos familiares, os nossos lares, pelos aflitos, pelos doentes e sofredores do corpo e da alma. Vamos então à prece de abertura. Senhor, obrigado por tudo e perdão por tantas coisas. Obrigado pela esperança que hoje animou meus passos, pela alegria que vi no rosto das crianças. Obrigado pelo exemplo que recebi daquele irmão. Obrigado também por tudo que tive de sofrer. Obrigado pela luz, pela noite, pela brisa, pela comida, pelo meu desejo de superação. Perdão também, Senhor. Perdão por minha impaciência, ignorância e defeitos. Perdão porque não lembrei que não sou filho único, mas irmãos de muitos na humanidade. Perdão pela falta de colaboração e serviço. E porque não evitei aquela lágrima, aquele desgosto. Perdão por ter guardado para mim tua mensagem de amor. Perdão por aqueles que deviam pedir-te perdão e não o fazem. Perdoa-me e abençoa os meus propósitos para o dia de amanhã. Que ao despertar,
me invada um novo entusiasmo, que o dia de amanhã seja uma bênção no caminho de te servir. Agora oremos pelos desencarnados. Tem uma prece de Santo Agostinho que lembra dos desencarnados e diz: se você me ama, não chore por mim. Se você conhece o mistério insondável do plano espiritual onde me encontro, não chore por mim. Se você pudesse ver e sentir o que eu sinto e vejo nestes horizontes sem fins e nesta luz que tudo alcança e penetra, você jamais choraria por mim. Eu estou agora absorvido pelo encanto de Deus, pelas suas expressões de infinita beleza. Em confronto com esta nova vida, as coisas do passado são pequenas e insignificantes. Conservo todo o meu afeto por você, com aquela ternura que sempre permanecerá até a eternidade, íntegra e forte. Pense em mim em plena alegria da vida, pois nesta maravilhosa morada não existe a morte. Se você verdadeiramente me ama, não chore por mim. Eu estou em paz. Vamos agora, então, para a prece pelos familiares e lares terrenos. Então, a gente imagina a nossa casa, peça por peça, onde a gente vai fazer uma limpeza espiritual para tirar todos os miasmas, todos aqueles sentimentos e aquelas palavras que foram ditas impensadamente, né? Então, revigorando o nosso ambiente familiar. Senhor, Deus Criador de tudo, poderoso é o vosso nome e grande é a vossa misericórdia. Em nome do vosso Filho Jesus Cristo, recorro a vós neste momento para pedir bênçãos e graças à minha família. Que a luz divina incida sobre mim, meus companheiros de jornadas, reunidos no seio familiar. Com as vossas mãos, retirai todo o mal deste cadinho redentor, todos os problemas e todos os perigos que estejam ao redor do meu lar. Que as forças negativas que nos abatem e nos entristecem, de quando em vez, se desfaçam ao sopro da vossa bênção. O vosso poder destrua todas as barreiras que impedem o nosso progresso familiar e individual. E do plano espiritual, vossas virtudes penetrem no nosso ser, dando paz, saúde e prosperidade. Senhor, abra os nossos caminhos, que os nossos passos sejam dirigidos por vós, para que não tropecemos na caminhada da vida. Meu viver, meu lar, meu trabalho, meu estudo, sejam por vós abençoados. Entrego-me em vossas mãos poderosas, na certeza de que tudo vou alcançar. Que assim seja. Prece pelos aflitos, doentes e sofredores. Neste momento, pensemos em todos aqueles que estão vivendo todas as dificuldades dessa pandemia. Senhor, onde estivermos e com quem estivermos, seja quais forem as nossas dificuldades, problemas ou doenças, faz-nos reconhecer que somos teus aprendizes. E por acréscimos de misericórdia, não nos entregue a nós mesmos. Renova-nos no que somos para que sejamos o que devemos ser, de acordo com os teus desígnios. E seja qual for a tarefa em que a tua infinita bondade nos situe, ensina-nos, Senhor, a compreender e amar, abençoar e servir contigo hoje e sempre. Que assim seja. Que a paz do mundo espiritual se derrame sobre todos nós e sobre a humanidade sofredora. Agora então, meus irmãos, dando sequência então, meus irmãos, a semana passada, como eu disse, nós estudamos O Céu e o Inferno, essa obra, né? E falamos mais então sobre as teorias, né, que existe, né, de fim ou continuidade da vida, sendo que só o Espiritismo é que fala da continuidade da vida e que as penas são todas remissíveis, que não existe céu, nem inferno, nem purgatório como nós somos criados. E eu falei então que esta semana, para aqueles que não viram o vídeo da semana passada, então voltem ali no canal, né? Que essa semana a gente estudaria, né, a segunda parte do livro, que são os exemplos
né, com os quais os espíritos, depois do seu desencarne, se encontram na erraticidade. Aí, rapidamente, então, teria casos dos espíritos felizes, né, dos espíritos numa condição mediana, de espíritos sofredores, de uma série de espíritos com seus nomes, com suas vidas e tudo, né, que se manifestaram na sociedade parisiense à época de Kardec, né, os suicidas, os criminosos arrependidos, os espíritos endurecidos, e depois, por fim, terminaríamos então com aqueles que já sofrem as expiações terrestres, né? Como não dá pra gente ver tudo, né, meus irmãos, eu sequenciei alguns aqui, tá? Separei alguns, então vamos ver na qualidade de espírito feliz, né? O senhor Victor Le Bouffly, tá? Se manifestou na sociedade parisiense em 1860, dizendo o seguinte, né? Foi evocado, né, na mesa mediúnica que algum espírito se manifestasse e ele se manifestou. Vamos contar um pouquinho dele, né? Jovem piloto da Barra, no porto de Havre, né, em Paris, morto com a idade de 20 anos, morava o senhor Victor com sua mãe sobre pobre pequena comerciante a quem prodigalizava os mais ternos e os mais afetuosos cuidados, e que sustentava com o produto do seu rude trabalho. Jamais viram o senhor Victor frequentar os cabarés, nem entregar-se aos excessos tão frequentemente comuns em sua profissão, porque não queria desviar a menor parte do seu ganho do piedoso uso ao qual lhe consagrava. Todo o tempo que não empregava no seu serviço, dava-o à sua mãe, para poupá-la da fadiga. Atacado há muito tempo pela doença da qual sabia que deveria morrer, escondia os seus sofrimentos com medo de causar-lhe inquietude e não quisesse que ela mesma, para que ela mesma não cuidasse das suas tarefas. Eram necessários a esse rapaz um bem grande fundo de qualidades naturais e uma bem grande força de vontade para resistir na idade das paixões jovens aos perniciosos arrastamentos do meio em que vivia. Era de uma piedade sincera e a sua morte foi edificante. Na véspera de sua morte, pediu à sua mãe que fosse descansar um pouco, dizendo que ele mesmo sentia necessidade de dormir. Esta teve então, a mãe dele, uma visão e achava-se ela numa grande escuridão. Depois viu um ponto luminoso que crescia pouco a pouco, e o quarto se iluminou por uma brilhante claridade da qual se destacou a figura de seu filho, radiosa e elevando-se no espaço infinito. Ela compreendeu que o seu fim estava próximo. Ela teve essa visão, né? Com efeito, no dia seguinte, a sua bela alma deixara a terra, enquanto seus lábios murmuravam uma prece. Uma família espírita que conhecia sua bela conduta e se interessava por sua mãe, que ficou só, teve a intenção de evocar o espírito de Victor pouco tempo depois de sua morte, mas ele se manifestou espontaneamente pela seguinte comunicação na mesa mediúnica da Sociedade Espírita Parisiense ao tempo de Kardec. Desejáveis saber o que sou agora? Sou bem feliz. Bem feliz. Não conteis por nada os sofrimentos e as angústias, porque eles são fontes de bênção e de felicidade além do túmulo. Da felicidade não compreendeis o que esta palavra significa. Os felizes da terra estão longe, muito longe daquilo que sentimos, quando retornamos para o Senhor com uma consciência pura, com a confiança do servidor que cumpriu com seu dever e que espera, cheio de alegria, a aprovação daquele que é tudo. Meus amigos, a vida é penosa e difícil. Se não olhardes o fim, mas eu vos digo em verdade, quando vierdes entre nós, se a vossa vida foi segundo as leis de Deus, sereis recompensados além da morte, bem além dos sofrimentos e dos méritos que credes haver conquistado para o céu. Sede bons, sede caridosos, e dessa caridade desconhecida para muitos dentre os homens, que se chama benevolência. Sede prestativos aos vossos semelhantes,
Fazei para eles mais do que gostarias que se fizesse para vós mesmos, porque ignorais a miséria íntima e conheceis a vossa. Ajudai minha pobre mãe, minha única saudade da terra. Ela deve sofrer outras provas e é necessário que ela chegue ao céu. Dê o meu adeus para ela e eu vou me indo. Vitor. Agora vamos ver o que diz o guia do médium, né? Que recebeu essa mensagem do Vitor. O guia do médium diz: os sofrimentos experimentados durante uma encarnação terrestre nem sempre são uma punição. Os espíritos que, pela vontade de Deus, vêm cumprir uma missão na Terra, como aquele que acaba de se comunicar convosco, né, o caso do Vitor, ficam felizes por sofrerem os males que para outros são uma expiação. O sono os retempera junto do mais alto e dá-lhes a força de tudo suportarem para a sua maior glória. A missão desse espírito em sua última existência não era uma missão notável, mas embora haja sido até certo ponto obscura, não teve com isso senão menos mérito, porque não podia estar estimulada pelo orgulho. Havia primeiro um dever de reconhecimento, aquele de responsabilidade que a gente falou lá com o anjo, né? Para ser cumprido diante daquela que foi sua mãe. Deveria em seguida mostrar que nos piores meios podem se encontrar almas puras, com sentimentos nobres e elevados, e que com a vontade podem resistir a todas as tentações. E uma prova que as qualidades têm uma causa anterior e seu exemplo não terá sido estéril. Então eu vou agora trocar de exemplo, né? Então nós vimos um espírito feliz, agora vamos ver aqui o espírito de um criminoso arrependido. Porque, gente, nem todo mundo que passa para o outro lado se arrepende de nada. Nós vamos ver depois no outro exemplo aqui de um espírito de uma senhora, de uma moça, né, ociosa, que não houve um criminoso arrependido que se chamava Jacques Latour. Ele foi assassino, condenado pelo Tribunal de Justiça de Foix, executado em setembro de 1864, em Paris. Numa reunião espírita de 7 a 8 pessoas que ocorreu, aliás, em Bruxelas, na Bélgica, em 13 de setembro de 1864, e a qual assistimos, uma senhora médium foi rogada a escrever uma evocação especial, sendo feita ela, traçou com uma agitação extraordinária e em caracteres muito grosseiros, e depois de violentamente ter riscado o papel estas palavras, apareceu a seguinte frase: eu me arrependo, Latour. Era o Jacques Latour, né? Surpresos com essa comunicação inesperada, que ninguém provocara, porque ninguém havia pensado neste infeliz, cuja maioria mesmo dos assistentes lhe ignorava a morte, dirigiu-se ao espírito algumas palavras de comiseração e de encorajamento, depois se lhe fez a seguinte pergunta: que motivo vos levou a vir aqui entre nós, antes que alhures uma vez não o chamamos? Responde então o médium, né, pela inspiração do espírito. O médium, que é também médium falante, responde de viva voz: vi que sois almas compadecentes e que tendes piedade de mim, ao passo que outros me invocam mais por curiosidade que por verdadeira caridade, ou então se afastam de mim com horror. Então começou uma cena indescritível que não durou menos que meia hora. O médium, juntando a palavra, os gestos e as expressões da fisionomia, é evidente que o espírito se identificou com a sua pessoa. Às vezes, seus acentos de desespero são tão dilacerantes que pinta suas angústias e os seus sofrimentos com um tom tão doloroso, que as suas súplicas são tão veementes que todos os assistentes com isso estão profundamente emocionados. Alguns se assustaram, mesmo com a superexcitação do médium, mas pensamos que a comunicação de um espírito que se arrepende e que implora a piedade não oferece nenhum perigo. Se ele tomou os órgãos do médium, foi para melhor pintar a sua situação e interessar mais a sua sorte, mas não como os espíritos obsessores e possessivos o fazem, em vista de se apossar dele para dominá-lo.
Sem dúvida, isso lhe foi permitido no seu próprio interesse e talvez também para a instrução das pessoas presentes e a nós mesmos, né? Ele exclamou: sim, da piedade tenho muita necessidade dela, porque não sabeis o que eu sofro. Não o sabeis. Não podeis compreendê-lo. É horrível. A guilhotina, o que é isso ao lado do que suporto agora? Não é nada. É um instante, mas este logo que me devora é pior. É uma morte contínua. É um sofrimento que não deixa trégua nem repouso, que não tem fim. E minhas vítimas que estão ali ao meu redor, que mostram as suas feridas, que me perseguem com seus olhares, elas estão ali diante de mim e eu as vejo todas. Sim, todas, eu as vejo todas e não posso evitá-las. E esse mar de sangue e esse ouro manchado de sangue, tudo está ali, sempre diante de mim. Sentis o odor do sangue, minhas mãos estão cheias de sangue. Do sangue, sempre do sangue. Ei-las essas pobres vítimas, elas me imploram. E eu, sem piedade, eu firo sempre. E o sangue me embriaga. Eu acreditava que depois de minha morte, tudo estaria acabado. Ele acreditava no niilismo, né? Foi porque desafiei o suplício, desafiei a Deus e reneguei-o. E eis que quando me acreditava aniquilado para sempre, um despertar terrível se fez. Sim, terrível. Eu estou cercado de cadáveres, de rostos ameaçadores. Eu caminho no sangue. Acreditava estar morto e estou vivo. É terrível, é horrível, mais horrível que todos os suplícios da terra. Se todos os homens pudessem saber o que há além da vida, saberiam o quanto custa fazer o mal. Não haveria mais assassinos, mais criminosos, mais malfeitores. Eu gostaria que todos os assassinos pudessem ver e ouvir o que vejo e o que suporto. Não, eles não o seriam mais, eu tenho certeza. E muito terrível sofrer o que eu sofro. Sei bem que eu merecia, meu Deus, porque não tive piedade das minhas vítimas. Eu repeli as suas mãos suplicantes quando elas me pediam para poupá-las. Sim, eu mesmo fui cruel. Eu covardemente as matei para ter o seu ouro. Fui impiedoso, vos reneguei, blasfemei sobre o seu santo nome. Quis atordoar-me, por isso queria me persuadir de que vós não existis. Meu Deus, eu sou um grande criminoso. Eu o compreendo agora, mas não tereis piedade de mim? Sois Deus, quer dizer, a bondade, a misericórdia, sois todo-poderoso. Olha o tanto que ele já se arrependeu, né? Piedade, Senhor, piedade, isso vos peço, não sejam inflexíveis. Livrai-me dessa visão odiosa, dessas imagens terríveis, deste sangue, de minhas vítimas, cujos olhares me penetram até o coração como golpes de punhal. Vós que estáis aqui, que escutai-me, sois boas almas, almas caridosas, sim, eu o vejo, tereis piedade de mim, não é? Orareis por mim. Eu vos suplico, não me repitais, pedireis a Deus para me tirar este horrível espetáculo diante dos meus olhos. Ele vos escutará porque sois bons. Eu vos peço, não me repitais, e nem me repelis como eu os repeli. Orai por mim. Os assistentes, todos tocados pelos lamentos, dirigiram-lhe palavras de encorajamento e de consolação. Deus, se lhe disse, não é inflexível, como nós vimos, as penas são remissíveis, né? O que ele pede ao culpado é um arrependimento sincero e reparar o mal que fez, uma vez que o vosso coração não é endurecido. E lhes pedi perdão de vossos crimes, estenderá sobre vós a sua misericórdia, se perseverardes nas vossas boas resoluções para reparar o mal que fizeste. Não podeis, sem dúvida, devolver às vossas vítimas a vida que tirastes, mas se pedirdes com fervor, Deus vos concederá se encontrar com elas em uma nova existência, onde poderei mostrar-lhes tanto devotamento quanto fostes cruel, e quanto ele julgar a reparação suficiente, reiterareis na graça junto dele a duração do vosso castigo.
Então, irmãos, foi pedido prece por eles, foi feito prece por ele, né? Nós poderíamos falar aí de inúmeros outros espíritos, em inúmeros outros casos, mas ficaria longo o nosso vídeo. Então, nós convidamos vocês, né, que façam a leitura completa da quarta obra básica, O Céu e o Inferno, né? E terminem os seus estudos, como nós faremos a semana que vem, esses breves estudos, né? Com a Gênese, né? A quinta obra básica que nos fala de todo o início da vida no universo, tá? E agora, então, agradecendo a vocês pelo carinho, o espaço e o tempo de vocês, desejando a todos uma boa semana, desejando muita saúde, muita harmonia nos lares, nesse momento difícil que nós estamos vivendo, que todos possamos passar por esse momento bem melhores do que vínhamos tendo a vida até então, para que possamos extrair lições deste momento de aprendizado, dessa pandemia que nos constrange a ficar longe de tudo, longe de todos, muitas vezes no distanciamento social, até no isolamento que muitos estão vivendo e as tristezas, né, que acarretam desse momento em termos de perda dos nossos amores, de entes queridos, das incertezas que o momento nos coloca. Mas sabendo que a fé espírita anima sempre o nosso coração, porque somos uma doutrina de foro íntimo, né? Com o qual nós temos que sempre estar buscando ferramentas para o nosso aperfeiçoamento. Então, até a semana que vem, no nosso próximo vídeo. Uma boa semana a todos, paz e luz a todos os nossos amigos. Que assim seja.